Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio Prestador Digital, onde eu te mostro aqui como parar de perder 50% dos seus clientes e ter 10 vezes mais clientes e orçamento todos os dias. E eu quero hoje trazer um assunto que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Eu quero compartilhar com vocês hoje como captar clientes nas redes sociais. E você percebe que hoje as mídias digitais é uma fonte de cliente muito poderosa. E se você sabe disso, você tem me acompanhado aí, você viu que eu já falei para vocês 3 erros comuns que todo iniciante comete quando inicia na internet, e também falei um pouco o porquê isso não funciona. E até ontem você estava captando clientes via indicação e agora você também percebeu que é uma questão de sobrevivência estar no online e você precisa de transformar, precisa ter um novo método, um passo a passo, uma estratégia clara que te ajude a captar clientes e que te leve para um outro nível. Então, para você atrair clientes na internet, você precisa ter bem claro alguns pontos, algumas estratégias, e eu vou passar por algumas delas aqui com você. Dito tudo isso, eu quero que você note que tudo que eu estou te dizendo, na verdade, se você perceber e ficar presente, tudo está a um braço de distância do seu cliente. Seu cliente hoje tem o bem mais precioso na mão dele, a internet. A informação está na palma da mão dele, está à distância de um braço dele. O seu cliente hoje tem informações acessíveis o tempo todo. Então ele sabe o que ele quer, ele sabe como funciona o seu serviço, ele sabe até mesmo quanto custa esse serviço. Quantos de nós fazemos uma busca antes de decidir comprar algo? Eu mesmo fui comprar meu celular alguns meses atrás. Eu passei numa média aí de 2 meses pesquisando o melhor celular que atendesse às minhas necessidades, que tivesse um custo justo, né? Para mim, um valor acessível, que eu considerava aí o teto que eu queria pagar nesse celular. E eu pesquisei, fui em algumas lojas para ver pessoalmente. Depois fui para a internet procurar e no final das contas demorei esse processo de 2 meses para conseguir comprar um celular. E quando eu cheguei na loja, eu já estava pronto, eu já sabia qual era o celular que eu queria, quanto que eu ia pagar mais ou menos nesse celular e como esse celular ia funcionar. Então o seu cliente, ele faz a mesma coisa ao contratar o seu serviço. Ele busca primeiro informações a respeito e analisa o que ele vai considerar nessa compra, o que vai ajudar ele e vai trazer melhor custo e benefícios para ele. Então todas essas informações hoje está disponível para ele, diferente de algum tempo atrás que isso não era tão acessível assim. A maioria dessas informações estava na mão de um vendedor, então a gente tinha que ir até uma loja para o vendedor passar detalhes de algum produto que a gente queria, de um serviço, quantos tinham que chegar até você, ou até um representante né, de vendas, para que ele entendesse quais eram os benefícios desse serviço, se ia realmente ajudar ele a resolver o que ele precisava resolver. Então hoje isso mudou. Muita coisa está já disponível para ele, muito mais fácil, muito mais acessível. E se você não usar algumas técnicas que façam com que ele fique presente, que ele fique atento na sua marca, se você não conseguir chamar a atenção dele, você não consegue captar cliente. Você tem 3 segundos para chamar e reter a atenção do seu cliente. Então, se você não conseguir captar clientes pela internet, você está aí lutando e até agora não conseguiu ter uma constância na captação de clientes, você não está vendo aqueles resultados que tantas pessoas vêm tendo na internet, eu vou te mostrar aqui 4 pontos que podem estar impedindo você de explorar o potencial que a internet tem. Então fique atento e anote tudo. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que você pare para observar que hoje existem muitas plataformas de rede social. Antigamente a gente ouvia mais falar do Facebook e poucas vezes a gente ouvia falar do YouTube para fazer divulgação de serviços. O YouTube era muito olhado
para um lado do entretenimento. Hoje você vê que não, que é uma plataforma onde as pessoas vão para aprender as coisas. Hoje tem muita plataforma de rede social. O que não falta é rede social. Você tem o Instagram hoje, que é uma ferramenta excelente, o Facebook, o LinkedIn, o Pinterest, Snapchat, o TikTok, tem o próprio YouTube, tem o Kawaii. Então existem muitas plataformas hoje. E o seu desafio acaba sendo saber qual é a rede social que você deve focar e qual você deve usar. Às vezes você pensa que você tem que estar usando todas, que você tem que estar presente em todas. E definitivamente não. Você não precisa estar em todas as plataformas. Você precisa estar onde o seu cliente está. Para isso você precisa analisar e observar algumas coisas, alguns pontos referente aos seus clientes. Você já deve ter cliente porque você já está no campo de batalha e você já presta esse serviço. Então você já deve ter esses clientes. E o que eu quero que você fique presente, então, é que você comece a observar alguns padrões. Descubra quais perfis que se repetem entre os clientes que você já atendeu. Pensa o que mais chama a atenção dele, o que mais eles falam, comentam quando pede para você um orçamento. Tenta descobrir, procurar o que eles falam quando você entrega aquele serviço. Qual é a reação dele, o que ele fala posteriormente, depois que ele vê tudo aquilo pronto. Então tente mapear esses perfis e ver o que é mais frequente quando acontece essas ocasiões. E aí você começa a notar padrões, perfis. E aí é onde você encontra formas de mapear e de entender aonde o seu cliente está. Porque quando você mapear aonde ele está, da onde ele está vindo, você começa então a ter informações importantíssimas. A primeira é, você sabe qual é o perfil da sua persona e você começa a saber aonde ele está e da onde ele está vindo. Se por acaso ele vem de indicação, tenta pensar perguntar para ele ou até mesmo pensar que quem indicou ele provavelmente deve ter te achado de uma outra forma. Pode ser que não foi indicação. E tenta explorar então como aquela pessoa que indicou a outra para você, o que aquele fulano fez para te encontrar. Provavelmente é ali que você vai começar a entender qual é a fonte de informação para te trazer da onde vem esses seus clientes. E a partir daí você vai conseguir focar em qual rede você precisa trabalhar para captar esses clientes. E aí quando você encontra então essas respostas para ajudar você, você precisa delimitar o seu foco e começar a falar com o seu potencial cliente, falando diretamente com ele, não querendo falar genericamente, falar para todo mundo, porque isso não traz um resultado satisfatório para você. Falar para todo mundo não quer dizer que você vai conseguir falar e se conectar com a pessoa que está interessada no seu serviço. O segundo ponto que você pode fazer é que você precisa conseguir captar clientes, porque você está tentando vender, você está tentando crescer o negócio. E, na verdade, quando você está buscando seu cliente, está tentando captar esses clientes nas redes sociais, às vezes você está falando para ele de uma forma que ele não está se conectando, porque você não está falando para ele para o momento de compra que ele está. Às vezes ele não está pronto para comprar e você está comunicando com ele de uma forma já que ele entende que você quer só vender para ele, que ele só quer fechar a venda. Mas você precisa entender em qual momento de compra em que ele está, se ele está pronto para comprar ou não. Cada cliente tem um momento certo para comprar e você precisa identificar qual é esse momento e ajudar ele a acelerar essa decisão. Para isso você precisa desenhar a jornada de compra do seu cliente. Você já tem alguns clientes, certo? Então, você pode parar um pouquinho agora e pensar. E aí você pensa o seguinte: do momento em que seu cliente entrou em contato com você até o momento em que ele decidiu comprar, quais foram os passos que ele deu? Qual foi as dúvidas que ele teve até tomar aquela decisão? Agora para e pense. Quanto tempo ele demorou para fechar
esse serviço? E por que ele demorou tanto tempo para fechar esse serviço? Por que ele demorou tudo isso? Por que ele não fechou na hora? Então nota que quando você conseguiu responder algum desses pontos, essas perguntas, você conseguiu parar agora e ficar presente para essas perguntas, você vai conseguir entender qual foi a jornada dele. Lembra que eu falei no início que eu fui procurar um celular e eu demorei 2 meses para decidir qual celular que eu ia comprar? Eu passei por uma jornada. Todos nós passamos por uma jornada ao momento que a gente vai decidir alguma coisa. Possa ser essa jornada curta ou longa. Possa ser que eu demore um dia para decidir. Mas eu passei por um processo de decisão. Isso é uma jornada. Então, quando você conseguir mapear e entender isso, você vai conseguir saber em qual etapa do funil ele se encontra. E nessa jornada você vai começar a perceber se ele está pronto para receber uma oferta sua ou não. Ou se na verdade ele não quer fechar o negócio, porque ele ainda não está pronto. Ele ainda só está pensando, ele só está cogitando, ele está na possibilidade ainda de poder resolver esse problema ou não. Ainda não é algo que incomoda ele. Ele não tem motivo suficiente, um motivo forte para considerar em procurar uma solução e resolver. O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que se você não está captando cliente na internet, é porque às vezes a sua estrutura, que é o segundo passo do método, não está alinhada com a sua oferta. Às vezes você conseguiu identificar qual é a rede social que ele mais usa, mas a sua página ela não condiz com a sua oferta. Ela não passa uma mensagem clara, ela é confusa. Por exemplo, o seu Instagram. Lá no seu perfil, quando eu olho para a biografia, o link da sua bio, ela vai me direcionar para algum lugar. Às vezes, o lugar que você vai fazer com que a pessoa clique naquele link e ela vai ser direcionada para um lugar, ela não vai passar uma mensagem clara. Ela não dá sequência a uma oferta. E aí, quando você não passa essa mensagem, você perde esse cliente e acaba que você não consegue captar ele. E quando você não passa essa mensagem, quando a pessoa tem a sensação de estar no lugar errado, ela entra ali, quando ela acaba de clicar, ela entra e vê que não está no lugar certo, então ela sai. Veja, eu tenho, por exemplo, um link que vai me direcionar para uma página. Faz de conta que lá no link da sua bio tem uma página, para um site. E aí as pessoas, quando ela vai entrar nessa página, em milésimos de segundo, ela consegue já tirar todas as conclusões do negócio. Então, quando ela clicou naquele link, ela chega naquela página, numa pequena varredura, ela consegue identificar vários elementos que estão naquela página, e aí ela já decide se ela vai permanecer ali ou não. É questões de milésimos de segundo. De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Missouri, as pessoas, ao visualizar um site, os usuários formam a primeira impressão e poucos milissegundos dessa primeira impressão, elas são afetadas por fatores como o design, o uso de cores, o tipo do tamanho da fonte, o uso de imagens e se de cara aparece o que ela está precisando. Teve algum post anterior a essa que eu falei para vocês a importância de você ter uma harmonia entre os designs, escolher aí suas cores, né, de referência, pelo menos 3 fontes também, e manter um pouco desses padrões nos posts. Não é manter padrão de posts, mas sim ter uma congruência nas cores, nos designs, nas fontes. Não é ter milhares de fontes ali, porque isso não passa uma boa estética. Então as pessoas observam isso inconscientemente, e aí você tem esses segundos para poder mostrar para ela e mostrar uma boa impressão. O único objetivo de fazer com que ele deixe ali o contato na sua página é porque você quer que ele torne seu cliente. Então você precisa oferecer um ambiente seguro, confiável para ele, para que ele possa deixar o contato dele ali. Foi então divulgado uma outra pesquisa que de 8 a cada 10 pessoas que chegam numa página, elas também só veem o cabeçalho e navegam também só até a primeira dobra. Poucos rolam a página para observar o que está embaixo. Então, quando você colocar as informações, colocam as informações mais importantes em cima. E os dois é uma forma muito comercial e não traz hoje muitos resultados. Isso pode ter surtido algum efeito lá atrás,
Quando a comunicação comercial por si só bastava, que era você falar os benefícios. E hoje as pessoas não querem saber o benefício do serviço, ela quer saber o benefício que vai atender a dor dela. Então você tem que falar os benefícios linkados com a dor dela. Então foi o que muitas empresas, muitos prestadores de serviços utilizavam esse tipo de marketing tradicional lá atrás. Hoje já não funciona muito assim. Você precisa ter uma comunicação mais clara. E como você precisa chamar a atenção do seu cliente, você precisa falar para algo que desperte a atenção dele. Nada mais desperta a atenção dele que você falar para uma necessidade que ele tem. Então a segunda forma é você começar a fornecer conteúdo, o que vai envolver ele, vai ter mais potencial de engajamento e relacionamento. E aí você vai oferecendo para ele um conteúdo de alto valor, que aumenta o nível de consciência dele. E normalmente esta abordagem, ela tem como principal objetivo fazer com que os clientes venham atrás de você quando você utiliza as técnicas conhecidas como marketing de atração. Os clientes passam a te procurar e não a você mais procurando os clientes. Então essa segunda forma de se posicionar, que é produzindo conteúdo, educando a sua audiência, ela tende a trazer mais resultados e principalmente a longo prazo. A terceira forma é você deixar bem claro o seu interesse comercial, mas você também pode criar uma venda consultiva. Você dá informações úteis de valor que façam com que ele aumente um valor percebido da sua solução. E aí você vai decidir se você quer fazer um posicionamento nas redes sociais mais focado em ser comercial mesmo, coloca uma foto, chama no WhatsApp, ou se você quer fazer estratégias de marketing de atração, que é fazer com que ao longo do tempo os clientes vão atrás de você e não você mais atrás dos clientes. O terceiro ponto é você deixar bem claro o seu interesse comercial, mas você faz uma venda consultiva onde você aumenta o nível de consciência dele em relação ao seu serviço, e aí ao longo do tempo, ao longo dessa jornada, né, pode ser ela curta ou longa, ele vai considerar em fazer um orçamento com você e fechar a venda com você. Então, como você vai abordar o seu potencial cliente, é você que decide. A Netflix, ela tem uma abordagem muito interessante de relacionamento, de entregar um conteúdo, e faz isso muito bem com entretenimento. A Netflix, essa prestadora de serviços de assinatura, ela faz postagens de conteúdos interativos, falando diretamente com o potencial cliente dela. Nem todo mundo ali é cliente dela. E aí no carnaval do ano passado, eles fizeram uma postagem que deu muito engajamento, muito resultado. Eles colocaram lá na fanpage deles um post com a seguinte frase assim, era bem a período de carnaval. E aí eles colocaram: alô, unidos na Netflix, chegou a marchinha dos foliões do sofá. Então foi muito interativa, e eles colocaram embaixo um vídeo e deu muito certo. Teve muito comentário, muita curtida, muito compartilhamento, o que gera aí um tráfego orgânico. E aí eles conseguiram novos clientes, porque quem não era cliente acabou ficando curioso também por algumas séries que eles iam mostrando ali, e aí surgiu a oportunidade perfeita para quem não era cliente já adquirir o serviço, e ainda por cima deu muito resultado. E quando então você começa a fazer isso, você começa a criar, além de relacionamento, você já se posiciona de uma forma que o seu cliente também começa a entender o seu comportamento, começa a confiar em você, porque eles não te veem só como uma pessoa que quer vender, mas sim uma pessoa que quer ajudar. O quinto ponto que eu quero compartilhar: como você irá distribuir a sua oferta. Como você distribui, que é o terceiro passo que eu utilizo no método PET, você vai conseguir fazer uma distribuição onde você vai conseguir explorar mais o potencial que a internet te oferece. Quando você captar esse cliente, muitos acreditam que tem como fazer de graça, mas fica bem claro que nada é de graça. Então você precisa planejar quais vão ser os recursos que você irá utilizar e quanto de verba você vai desprender. Não importa aí o quanto é esse valor, quanto você vai começar. Você pode começar até com R$50, mas você precisa já
desenvolver essa mentalidade. Então, se você não desprende de muita verba, tente começar a trabalhar aí de uma forma orgânica, mas usando uma pequena verba para te ajudar a dar uma alavancada, você começar a ver nem que sejam os pequenos resultados, e ajudar também os mecanismos a entender qual é o seu serviço e qual é o tipo de cliente que você quer. Tenta criar então conteúdos de qualidade que fala para a dor do seu cliente, focando em trabalhar duro para fazer com que o seu público cresça. Saiba que os resultados para esse tipo de distribuição são voltados para longo prazo e você vai gastar muito tempo criando conteúdo de alta qualidade e você precisa investir muito tempo nisso. Investir em técnicas de SEO e de SEM, e você também pode aí utilizar uma distribuição, uma outra forma, né, fazer isso. Você pode utilizar uma distribuição que a gente chama mais coletiva. Você pode pagar para postar em algumas páginas de alguns influenciadores, alguns parceiros que tenham uma audiência, né, um pouco maior, tem mais seguidores, e aí vocês podem fazer essa parceria de um indicar o serviço do outro, e aí você pode também optar em trabalhar com essa distribuição. Tem alguns influencers, alguns canais que são bons, que trazem um determinado resultado. Você só vai pagar um valor acordado, né, um valor fixo ali para fazer X publicações naquele período. Então você consegue fazer esse tipo de distribuição também. Só que não é uma distribuição muito controlada e você às vezes não consegue ter muito controle de que tipo de cliente vai vir. Por mais que as audiências sejam parecidas, você não pode entrar num canal que é do seu concorrente. Então, para escolher esse canal tem que ter alguns critérios. Outra distribuição que você pode fazer uma distribuição mais controlada, onde você tem um total controle das pessoas que você quer atingir, e aí você consegue segmentar, você consegue olhar para que perfil de cliente, você consegue falar qual tipo de idade. Então você tem mais controle e mais segmentação. E aí você consegue também dar uma velocidade muito grande para esse tipo de distribuição, que é a distribuição paga. Você pode usar as plataformas do Google Ads e do Facebook Ads e até mesmo do LinkedIn Ads, se fizer sentido para o seu negócio. E aí você consegue fazer essa distribuição mais controlada e que te dá muita velocidade e muita escala para você fazer. Então esses são alguns tipos de distribuição que eu recomendo você levar em consideração. Então aqui a gente passou por 5 pontos para você poder captar clientes que são importantes, que se você não vem captando clientes, alguns desses pontos podem estar falhos, e eu te mostrei 3 tipos de forma de distribuição. Viu como eu faço? Eu uso o método PED, que é o planejamento, estrutura e distribuição. Eu sempre utilizo esses 3 passos e verifico cada ponto que eu passei aqui para você. No início é normal você achar que isso não funciona, que existem formas mais fáceis, existe algum hack, uma varinha mágica, alguma dica, alguma sacada que muda tudo, mas para você chegar até lá, você precisa de um método, você precisa botar a mão na massa e construir tudo isso. E quando você se der conta que você realmente precisa fazer o que tem que ser feito, e tudo bem com isso, que tem muita gente que não consegue aterrissar isso, sempre espera a grande dica, o grande hack, mas funciona assim, precisa construir. Depois de tudo construído, tudo alinhado, isso funciona no automático. Então é uma questão de construção. Com isso você então precisa definir um método e executar, foca nesse método e executa até dar certo. Mas fica comigo que eu vou te ajudando aqui no canal. Eu perdi muito tempo e dinheiro caminhando no instinto, achando que vender na internet, captar clientes na internet era só colocar a foto e o contato do Chama no WhatsApp, até que eu vi que não funciona assim. Até que eu descobri que existe um método, um passo a passo simples, e não é óbvio. Então, se você quiser saber mais conteúdo como este, ativa o sininho agora para ser notificado quando é o próximo episódio aqui no canal. Um grande abraço, fica com Deus!